Já dura quase 8 horas o julgamento de 3 acusados da morte do prefeito de Santo André, Celso Daniel. A sentença pode sair ainda hoje. Vamos ao fórum de Itapecerica da Serra, onde está o repórter Renato Biasi. Boa noite, Biasi. Boa noite, Tramontina. Os debates começaram há quase 4h30. Quem fala agora é a defesa, que tenta convencer os jurados a absolver os réus por falta de provas. Mais cedo, eles foram interrogados pelo juiz e negaram qualquer envolvimento com a morte de Celso Daniel. Disseram que só confessaram, na época das investigações, envolvimento com o crime porque foram torturados. O promotor da acusação procurou desqualificar esses depoimentos, lembrando os jurados de que essas confissões foram acompanhadas por integrantes do Ministério Público e até por um deputado federal. O julgamento deve terminar no fim da noite de hoje ou no início da madrugada. E a previsão inicial de que 5 réus seriam julgados não se confirmou. Apenas 3 estão no plenário porque os advogados de outros 2 acusados abandonaram o júri. 4 réus chegaram ao fórum de Itapecerica da Serra por volta das 8 da manhã. O réu Elcídio Oliveira Brito chegou sozinho, 1 hora depois. Ele é acusado de dirigir o carro usado no sequestro do prefeito Celso Daniel. Antes do julgamento começar, os advogados de Elcídio e de Itamar Messias Silva dos Santos pediram que os 2 fossem julgados em separado. O juiz não concordou e a defesa dos 2 acusados abandonou o tribunal do júri. A acusação terá 2h30 para sustentar as suas razões. E a defesa, 30 minutos. É impossível. Então, por essa razão, pela paridade de armas, em nome da plenitude da defesa, é que eu tomei essa decisão. É impossível você defender o réu no plenário em 30 minutos, não se dá. Então, em razão da defesa estar prejudicada, nós abandonamos o plenário. Eu e o doutor Adriano, que também corresponde ao réu Elcídio. As 13 testemunhas convocadas pela defesa foram liberadas e o julgamento então começou. Ivan Rodrigues da Silva, José Edson da Silva e Rodolfo Rodrigo dos Santos Oliveira negaram participação no sequestro e morte do prefeito 10 anos atrás. Era o fim da noite de 18 de janeiro de 2002. Depois de jantar com Sérgio Gomes da Silva, aqui nessa churrascaria dos Jardins, Celso Daniel saiu por essa porta e foi para o carro do amigo. Os 2 seguiram para o ABC, mas no caminho foram interceptados por uma quadrilha que cercou o carro e levou o então prefeito de Santo André. Na época, as polícias civil e federal disseram que o prefeito foi vítima de um crime comum, mas o Ministério Público sustenta que o crime teve motivação política, que Celso Daniel foi assassinado por causa de um suposto esquema de corrupção em Santo André para financiar campanhas do PT. O irmão de Celso Daniel disse ao SPTV que o prefeito aceitava o jogo, mas que depois mudou de ideia. Acreditava que para fazer política era necessário ter recursos disponíveis e aceitava esse tipo de jogo. E, a partir de um determinado momento, ele quis colocar limites a esse jogo porque estava dando margem a enriquecimento ilícito. Em novembro de 2010, a Justiça condenou Marcos Roberto Bispo dos Santos a 18 anos de prisão por envolvimento na morte de Celso Daniel. Outro réu é Sérgio Gomes da Silva, o Sombra. O empresário apontado como mandante do crime pelo Ministério Público aguarda em liberdade a convocação para o julgamento.